com o nosso hino nacional. E a partir dele, então, começamos a fazer as apresentações e dizer a vocês por que nós estamos juntos e por que essa nossa luta pela defesa dos povos originários. Por gentileza, pode colocar o hino, por favor. Senhores, vou iniciar com os agradecimentos. Agradeço ao presidente da Ordem, Luciano Bandeira, que tão logo soube de nossa ideia, constituiu a Comissão de Direito dos Povos Originários e me agraciou, me honrou com a presidência dessa comissão. Ele não pôde estar presente, porque está acontecendo agora uma reunião dos colégios dos presidentes das seccionais da Ordem, na Barra da Tijuca, então ele não pôde estar aqui. Mas, sem ele e seu assessor também, que de tudo fez para que nós, em pouco tempo, chegássemos aqui, tem coisa aqui de 15 dias no máximo, que começou tudo isso, e
já conseguimos fazer um evento com a presença de todos vocês numa sexta-feira, num horário complicado de manhã. Então, agradeço muito ao Luciano Bandeira. Bom, agradecer a todos vocês também a presença aqui. Sem vocês, nós não poderemos fazer nada. E dizer a vocês o seguinte: a nossa ideia é capacitar o advogado, e principalmente o jovem advogado, para que ele possa exercer com dignidade, com sabedoria, a defesa dos direitos dos povos originários. Hoje é um dia importantíssimo, 19 de abril, dia do indígena, tão perto do dia do pseudo-descobrimento do Brasil, 22 de abril. Em realidade, os europeus invadiram essa terra, esse continente. E os povos originários foram vilipendiados, usurpados, escravizados. Temos pouca literatura sobre isso no Brasil. E mortos. E essa morte continua até os dias de hoje. O genocídio é uma prática recorrente. Hoje em dia, ela acontece em nosso país. Existem denúncias no Ministério Público sobre o genocídio. Nós faremos um estudo muito grande sobre isso, para que a Apori possa, então, exercer esse direito. E a luta vai ser muito grande. Né? A nossa capacitação dos jovens advogados é interdisciplinar. Direito agrário, direito penal, direito ambiental, direito civil, direito constitucional, administrativo, enfim. A ideia é formar esses jovens advogados para que eles possam exercer a advocacia na defesa dos povos originários. Agora eu quero, até para surpresa aqui da minha querida Yassonara, passar a ela o certificado de vice-presidente. Olha aqui, vou passar aqui, de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Parabéns. Parabéns. Após essa certificação, vou entregar minha secretária também, Laura Kigman, não quer sair. Não quer aqui, a portaria de nomeação como secretária. Vamos lá. Como membro da comissão, aqui presente, Tadeu Sulock. Tadeu, vem cá, por favor. Receber, tá, a sua portaria de nomeação. Muito obrigado. Tá bom? Esse é um dos jovens que irá nos ajudar nessa nossa tarefa que se inicia agora. Aqui não interessa. Iedo. Cadê o Iedo? Está aqui. Conselheiro. Certificado. Muito obrigado. Espero atender a demanda. Vou ver quem mais está aqui. Está aqui. Anne Caroline. Está aqui. Francisco Paula. Como consultora de nossa comissão. Parabéns. Muito obrigada. Não sei se está aqui. Marcos Vinícius está? Não. Não. Quem está? Aidner. Aidner Mendes. Está aqui. Consultor. Nosso consultor. Parabéns. Deixa eu chamar logo ele. Deixa eu procurar ele aqui, peraí. Cadê o dele? Está Peraí, ansioso. tem que estar aqui, deixa eu ver. Agora se me... XC. Cadê? Tá José. Não sei como está, peraí. Luar. Quarto aqui. É. Já recebeu. Sim, mas o dele é outro. É aquele do Luar.
participação. Vou passar para ele também. Vou passar aqui, eu quero botar aqui logo para ele não ficar chateado comigo. O Iedo. O Iedo tá ali. Tá essa aqui, participação. pera Iedo. Esse é o de Sushi. Xixi, o seu tá aqui também, Xixi. Não se preocupe, tá? Seu certificado. Aquele é fogo. Lá, eu vou te dar aqui o certificado de participação também, tá? Além do o Iedo, mesma coisa que de participação. Esse é o meu, Iaçonara. Não. É Iaçonara, sim. Certinho. De participação. Pois bem, eu vou ler aqui os demais membros da comissão. Não sei se estão presentes. Bárbara está. A Bárbara está presente? Bárbara. Está aqui. Bárbara também será nossa consultora. Bárbara. Carlos Alberto Moreira da Silva não está. Deixa eu ver aqui. Daniel Sanches Borges, eu acho que também não está, não pôde vir. Janaína Jesus também não está. Antônio Pedro Melchior não está. Carlos Alberto Almeida Moreira da Silva também não está. Donato Ribeiro Barros. Leonardo também não está. Pereira. Marcelo está aplicando uma prova na faculdade. Certificado para a Laura também, que está aqui. Eu tinha esquecido da nossa secretária. Essas ausências se justificam até pela celeridade de como tudo aconteceu, né? Foi um tempo recorde criar uma comissão, nomear a diretoria, nomear os participantes como membros e como consultores e colaboradores. Então, essas ausências, elas são mais do que justificáveis. Nem nós esperávamos conseguir tudo isso em tão pouco tempo. Tempo recorde, realmente foi recorde. E eu vou ler para vocês os nossos objetivos específicos, tá? A ordem, a nossa comissão aqui na ordem terá por objetivo específico o estudo da legislação, direito, jurisprudência, tudo sobre os direitos dos povos originários, a defesa dos direitos coletivos e individuais dos povos originários perante os órgãos judiciais, administrativos, legislativos, a promoção e conscientização sobre os direitos desses povos, fomentar a formação de uma rede de advogados especializado no direito dos povos originários e monitorar e denunciar as violações dos direitos humanos dos povos originários, incluindo a discriminação, a violência física e as violências territoriais. Para isso, a comissão realizará a elaboração de pareceres técnicos, notas públicas e posicionamentos sobre temas relevantes para os povos originários, a realização de eventos, palestras como essa e seminários para discutir questões jurídicas, culturais e sociais relacionadas aos povos originários, e estudo e acompanhamento de todo o processo judicial e administrativo que envolvam os direitos dos povos originários. Então, essa é a ideia. Quero salientar a participação aqui do nosso presidente Vladimir Saboia, que preside uma comissão da cannabis, aqui também na ordem, e que com certeza será um dos nossos colaboradores. É um tema também que tem muita pertinência com o que nós vamos fazer. Outro que não está presente, me ligou agora há pouco, foi o Humberto Adame, deve estar chegando, está vindo, não é isso? Humberto, ele é presidente da Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil. Também vai nos ajudar em muito, vamos fazer eventos com ele. E, bom, pois bem, a nossa parte aqui, com relação à comissão da ordem, está dita,
elencada para todos. E passo agora a palavra à nossa querida e acionada, que é presidente da Apori e agora também nossa vice-presidente na comissão. Muito obrigado a todos pela presença mais uma vez. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao presidente aqui da OAB, que infelizmente não pôde estar presente, né, o senhor Luciano Bandeira, que realmente tão pouco tempo nos cedeu esse espaço e foi bem complexo realizar esse evento, convidar e fazer toda essa logística. E também quero agradecer ao Dr. Edson Ribeiro, que teve a iniciativa de criar essa comissão. Parabéns e obrigada por estar do nosso lado e nessa luta. E também foi bem complexo, né, tudo isso, né? Bem, para quem não sabe, quero começar o meu diálogo falando uma coisa para vocês, né? Bem, eu posso ficar um pouco emotiva, tá, gente? Porque eu vou falar coisas que vão me remeter até ao meu pai, que foi uma das maiores lideranças indígenas desse país, né? Então, vamos lá. Foi criada a Comissão de Direitos dos Povos Originários, né? E por isso eu quero agradecê-los. E principalmente a Ediado Olhar Ressa, que é o grande espírito, né, que me deu saúde, força e coragem para poder estar nessa batalha, né? Para quem não sabe, um indígena chama o outro de parente. Mesmo que na literalidade da palavra não tenhamos consanguinidade, mas parente significa que nós somos irmãos de cultura, de história e de almas. Hoje, no dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Indígena, que, por sinal, foi uma data estipulada no chamado Congresso Indigenista Interamericano, ocorrido no abril de 1940, no México, onde autoridades de diversos países foram signatários de uma declaração de princípios, eleitos como política oficial nas tratativas com os povos originários. E foi estipulada essa data de hoje, 19 de abril, como a data do Dia do então Índio. No Brasil, o projeto foi atacado pela ditadura, né? E só em 1943, né, que o governo, então, acatou o que foi estipulado na Convenção e teve o Decreto-Lei número 5.540, que corroborou com a criação do Dia do Índio, e este nome foi utilizado até 2022. Através do projeto de lei número 5.466 de 2019, da então deputada Joênia Wapichana, trouxe a alteração do nome dessa data para Dia do Indígena, porque o termo índio traz em seu bojo conotações depreciativas. A aprovação do projeto deu origem à Lei 14.402 de 2022 e estipulou essa alteração. Então, hoje temos o Dia do Indígena. Percebam que desde a construção do Brasil, os povos originários sofreram e sofrem com a perda de suas terras, com o apagamento de sua cultura, com a violência inescrupulosa contra as suas crianças, mulheres e idosos. E a única coisa que queremos é pertencer à nossa terra, viver a nossa cultura e sermos respeitados integralmente. E a construção do Brasil tem uma dívida impagável conosco, povos originários, pois esse país foi construído sobre um imenso cemitério indígena. E temos aqui muito sangue dos povos originários. E ainda esse sangue não cessou. Nós somos a herança viva de séculos de história, sabedoria e resiliência. Nossa língua, nossas práticas ancestrais e nossa profunda conexão com a natureza são tesouros inestimáveis, a qual deve ser preservado e protegido. Nós enfrentamos desafios que vão além da compreensão superficial. São desafios de sobrevivência, de dignidade e de reconhecimento. Luta contra a exploração das nossas terras, da invasão dos nossos territórios. Somos vítimas de violência, negligência e marginalização. E nossas vozes são abafadas pelo barulho da ganância e da indiferença. No entanto, apesar de todas as adversidades, permanecemos firmes em nossa resistência. E ensinamos lições de coragem, de adaptabilidade e de amor pela terra que transcende qualquer fronteira política e cultural. Então, nesse momento crucial, queremos que nossas vozes sejam ouvidas, nossas decisões sejam respeitadas e nossas lutas sejam apoiadas. Queremos uma união e solidariedade para garantir a todos os povos originários acesso à educação, à saúde, à justiça e à autonomia sobre as nossas terras.
Somente quando reconhecerem plenamente o valor dos povos originários como parceiros iguais nesta jornada coletiva rumo a um futuro mais justo e sustentável é que será capaz de alcançarmos a verdadeira harmonia e progresso. Desejo que esse evento seja um espaço de reflexão, diálogo e de ação em prol dos direitos dos povos originários, que seja um tributo à força e ancestralidade dos primeiros habitantes dessa terra abençoada. Acredito que todos nós podemos caminhar lado a lado em busca de um mundo onde todas as culturas sejam respeitadas, todas as vozes sejam ouvidas e todas as vidas sejam valorizadas. O futuro do Brasil e do nosso planeta depende disso. Obrigada. Agora eu queria apresentar para vocês a APORI, que é a Associação dos Povos Originários, que nós fundamos, né, com esse intuito de juntar e unir forças para realmente dar voz aos povos originários. Nós queremos desenvolver projetos, tanto sociais, culturais, e a defesa dos direitos dos povos originários. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso projeto, que é o projeto Aliança Verde Indígena, né? Vou falar um pouquinho do que é a APORI, a nossa essência, né? Então, desde a colonização do Brasil, os povos indígenas enfrentam uma história de violência e deslocamento, resultando na perda de vidas e terras ancestrais. A violência persiste hoje, com indígenas frequentemente vítimas de assassinatos por grileiros de terras e mulheres indígenas enfrentando altos índices de violência. O aumento dos casos de agressão e assassinato destaca uma crise de insegurança que precisa ser enfrentada urgentemente. Estatísticas alarmantes ecoam os apelos por proteção, revelando a vulnerabilidade extrema das mulheres indígenas. Diante dos crescentes incêndios florestais e desmatamentos, é imperativo reconhecer o impacto devastador desses eventos na biodiversidade e na estabilidade do clima global. A condição dos povos originários, exemplificada pelos Yanomamis, evidencia a urgência da situação, como precariedade na saúde, recursos limitados e ameaças constantes à sua sobrevivência e bem-estar. Diante desse desafio, a APORI surge como uma força de apoio, luta e defesa dos povos indígenas, buscando promover justiça, preservar a cultura, proteger os territórios dos povos originários e do meio ambiente. Na APORI, somos uma família dedicada à preservação e celebração das tradições ancestrais dos povos originários. Guiados por uma missão profunda e valores arraigados, buscamos criar um impacto transformador que conecte nossas raízes ao futuro. Nosso compromisso vai além de preservar o passado, é dar vida às tradições em um mundo em constante mudança, moldando um presente vibrante e inclusivo para gerações futuras. Nossa missão é proteger, revitalizar e transmitir o tesouro cultural dos povos originários, construir pontes entre culturas através da preservação das tradições. Nossa visão e valores, como valores fundamentais, reverência pela terra, solidariedade, igualdade e justiça, visão de um mundo onde todas as vozes são valorizadas e a diversidade cultural é celebrada como catalisador de harmonia. O nosso projeto Aliança Verde Indígena, Caminho para o Futuro. O porquê que o projeto foi desenvolvido. O Brasil é lar de uma vasta diversidade de tribos indígenas, cuja cultura e modo de vida estão intrinsecamente ligados à floresta amazônica e às outras regiões. A preservação da floresta é de extrema importância para a sobrevivência física, cultural e espiritual dessas comunidades. Um projeto social que integre tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável dessas áreas. Então, no nosso projeto Aliança Verde, a gente tem o primeiro tópico, que é a conservação das florestas através da tecnologia, utilização de drones equipados com câmeras de alta resolução e softwares de mapeamento geoespacial, o monitoramento contínuo do desmatamento das reservas indígenas e mudanças na cobertura vegetal, geração de mapas atualizados que fornecem informações precisas sobre as áreas mais afetadas pelo desmatamento e aquelas de maior biodiversidade.
módulo também de educação para o futuro com tecnologias, desenvolvimento de aplicativos educativos interativos, acessíveis em dispositivos móveis e computadores, para proporcionar aprendizado dinâmico e inclusivo, capacitando as comunidades indígenas a preservar suas tradições e a prosperar no mundo moderno. Conteúdo adaptado para diferentes grupos étnicos e dialetos indígenas. Módulos de aprendizagem que abordam temas como a importância da preservação da floresta, ciclo hidrológico, biodiversidade e técnicas de manejo sustentável dos recursos naturais. E a capacitação tecnológica, que será a criação de centros tecnológicos nas aldeias, com salas de aulas interativas e conectados à cultura de cada povo, a oferta de cursos presenciais e criação de plataforma para aulas online ministradas por profissionais especializados e relacionados com a consciência indígena. Treinamento no uso de tecnologias como GPS, sistemas de informações geográficas, sensores ambientais e softwares de monitoramento remoto. Capacitação para que os membros das comunidades possam coletar, analisar e interpretar dados ambientais para a tomada de decisões informadas. Também a sustentabilidade hídrica e energética indígena, instalação de postes solares, implementação de sistemas de iluminação alimentados por energia solar, garantindo acesso à energia limpa e renovável nas comunidades. Fontanários solares, construção de fontes de água potável equipadas com sistema de purificação movidas a energia solar, promovendo a disponibilidade de água limpa e segura para as tribos. Fortalecimento da economia local. Criação de plataformas online de comércio justo que conectam as tribos indígenas diretamente aos consumidores. Venda de produtos sustentáveis, como artesanatos, alimentos orgânicos e produtos medicinais derivados da biodiversidade local. Incentivo ao turismo responsável com experiências autênticas que valorizam a cultura e os conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas. E, por último, nesse módulo, o espaço terapêutico para as tribos indígenas, que nós observamos um alto índice de crianças autistas agora, né, com aspecto autista nas comunidades. E a FUNASA, enfim, o poder público, até o presente momento, não está atuando efetivamente dentro das aldeias. Portanto, a gente quer fazer o estabelecimento de clínicas terapêuticas, construção e desenvolvimento de unidades de saúde especializada em psicoterapia infantil, fornecendo atendimento terapêutico e terapias preventivas com acompanhamento do desenvolvimento infanto-juvenil, a cultura, respeitando a cultura e as diretrizes de cada tribo. Todos os nossos projetos estão alinhados com todas as premissas da ONU, né? Então, a gente está com os objetivos das ODS. E agora, acho que eu voltei aqui, a conclusão. Eu gostaria de falar para vocês que o cerne do nosso projeto é a conservação da floresta e o bem-estar dos povos originários, que são objetivos basilares, interdependentes, que requerem abordagem integrada e colaborativa. O envolvimento ativo das comunidades é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de conservação. Ao respeitar e valorizar os conhecimentos ancestrais das tribos indígenas, podemos construir um futuro mais sustentável e equitativo para todos. Então, esse é a conclusão e o cerne dos nossos projetos e o nosso objetivo maior, né, com a APORI, diante de tudo que a gente observa, experiencia e vivencia em cada comunidade, em cada aldeia. E eu gostaria de apresentar para vocês, né, o patrono da APORI, que é o meu pai, o líder Santie Tapuia, não é por ser meu pai, mas para mim foi um dos maiores líderes indígenas desse país. Vou apresentar para vocês 3 vídeos para vocês conhecerem um pouco da história dele, porque tudo que eu estou fazendo, faço e irei realizar em nome, em memória e honra do meu pai. Nós somos a nação Tapuia Puniô, que em 57 vinha o meu povo para a construção de Brasília. A esplanada dos ministérios estava sendo erguida, logo a seguir a Asa Sul, e o nosso povo se encontrava no culto sagrado nesse território.
decorrido a construção de Brasília, muitos foram para suas origens, das suas terras, em outros estados. E o santuário permanecendo aonde está atualmente. Um dos problemas que esse tempo todo ocorreu foi a invisibilidade, porque nos anos 70 e 80 existia a ditadura militar. E a ditadura militar conseguiu esconder e inviabilizar todas as causas do indígena. Naquela época, se nós fôssemos falar da nossa religião, da nossa tradição, da nossa cultura, nós estaríamos mortos hoje. Nós estamos demandando que seja aberto o GT, a presidência da FUNAI tem o poder de abrir o GT, e abrir do GT, tudo que existe na terra indígena é tirado. Não existe, se abre o GT, ficar empresa, ficar construtora, ficar poceiro, não. É porque aí já tem oficiosamente uma terra declarada, com a abertura do GT. Vamos salvar o Santuário Sagrado dos Pajés antes que acabe o espírito da água e as florestas. Se isso não for feito, Brasília será o fim dessa sociedade. Aiaia! Aiaia! Eu vou apresentar o próximo vídeo que conta da luta da nossa demarcação do nosso território em Brasília, né, o Santuário Sagrado dos Pajés. Nós brigamos contra as maiores construtoras, Odebrecht, Paulo Otávio, Terracap. Então isso é um pequeno curta do filme que foi premiado e ganhou um prêmio internacional sobre a nossa luta demarcatória em Brasília. Comprar lote no Noroeste tem que comprar em licitação e paga muito caro. O que está acontecendo aqui é que eles querem isso aqui para construir um bairro de classe alta. Aí eu corro risco, perigo de morte. O Santuário dos Pajés é uma coisa sagrada. E se é sagrado, não pode mexer.
temos sim o grande espírito. Qualquer projeto que venha ignorar essa área é um projeto ilícito. Mas assim, não é contrassenso construir um bairro verde em cima da última área verde da O bairro verde é uma questão, veja só, hoje. Um projeto para quê? Para transformar Brasília num tapete com essa placa em cima. A terra, ela é o espírito do índio. Não vai tomar câmera não, vai tomar câmera não. Gostaria agora de finalizar apresentando para vocês uma música, um vídeo com uma música tradicional nosso dialeto no Iatê, para que vocês conheçam também um pouco da nossa cultura. Chua toque, satatelhama, bachatlet qualiasato, ed kakekan elhashi, yatelhahe, efeahe. Bachatlet qualiasato, falte, efecaliasato, etelhama, yatelha yaksai jadwalha koljase. Yatelha é efea, jana é ressalha, coitonte, yatelha do sei sofulnio, titi efea que. Plenite, yatelhahem, naudi set sofulni waukai, chaitu asato dot kake. Yatelhahe plenite, o chaitu xale dodo, hein? Aqui delhate.
Vou parar. Pode. Senhores, nós não indígenas temos muito a aprender. O Chisseu, conversando com ele há uns dias atrás, ele achou muito engraçado quando eu disse a ele que nós, não indígenas, tínhamos muito a aprender com ele. Ele disse, mas o senhor é doutor, o que eu tenho para lhe ensinar? E eu disse a ele, e a grande verdade, os indígenas pensam sempre no nós. E nós não indígenas, lamentavelmente, pensamos sempre no eu. A nossa sociedade não deu certo. O nosso sistema capitalista, falido. Temos muito sim a aprender com vocês. Viu, Xicê? Muito. E é necessário que nós aprendamos com vocês para que possamos, em contribuição a todo o vilipêndio que vocês sofreram por nós, tá? Possamos agora dar a vocês a possibilidade de exercer o direito que vocês têm direito. Então, anteontem fui também integrado na Apori como conselheiro, e a nossa luta vai ser pela demarcação que está na Constituição e não vem sendo cumprida. Então essa demarcação, a real, não a feita pelos peritos que são corrompidos pelos grandes empresários. Estaremos vigilantes para que isso não ocorra. Queremos, e vocês querem, o respeito e não o assistencialismo. Chega de assistencialismo. Tudo isso que a Sonara falou para vocês, nós vamos buscar fundos no exterior para termos essa autonomia. O indígena não precisa de assistencialismo. Ele está sentado hoje sobre as grandes riquezas desse país. Ouro, diamante, petróleo, casterita, nióbio, todos os minerais. Além da biodiversidade, né, que interessa ao mundo todo. Então o mundo todo hoje olha para o indígena, como sempre olhou, com o fim apenas de explorá-lo. E a Apori terá por objetivo unir todas as tribos do país para que a partir de agora sejam respeitados e tenham autonomia. Então, a Ordem dos Advogados capacitará advogados para que entendam o que os indígenas têm de bom na sua sociedade e, a partir daí, possam fazer estudos para complementar a atividade da Apori. Então, a partir de agora, eu creio que teremos a possibilidade, né, de termos respeitado toda a origem indígena, as suas canções, a sua linguagem, a sua religião e toda a crença de vocês. E peço em nome de todos os não indígenas desculpas por tudo de mal que nós lhe fizemos. Passo agora a palavra ao Luar. Bom dia a todos e todas. Este é Kaká. Para mim é muito significativo no dia de hoje estar no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu nasci, e honrando a memória do cacique e do pajé do professor Santia Tapuia e de minha avó, Tupinambá.
e trazer poesia, que é a arma que eu uso. E eu vou declamar 2 versos. O primeiro deles em homenagem a esse dia, que é toda a luta. E o segundo deles não é meu, é de um poeta pernambucano, que fala de um exemplo que o Brasil teve e que precisa ser lembrado sempre, que foi, além do massacre do Cururupi, além de diversos outros massacres indígenas, mas pouco se fala da presença indígena em Canudos, dos muitos indígenas que participaram da comunidade de Canudos e foram assassinados pelo exército brasileiro. O primeiro verso é de minha autoria e diz assim: eu fui buscar no mato a casca da jurema pro pajé fazer o chá, pedi águas pra Iara, pedi folhas pra Jarina, pedi asas pra Jandaia, mergulhei com Janaína, acendi fumo de corda com semente de umburana, eu dancei com Pachamama, velha dança no toré, Perimbó e Deus Tupã, pensamentos delirantes, a Jandira e o Massato fazem parte do pajé. Sou tapuia, sou chavante, sou guerreiro Yanomami, Tupinambá, o Cariri, sou pataxó, sou guarani, sou do povo caiapó, eu sou índio tapajó, com ginipapo e urucum no meio do Oricuri. Eu fui buscar no mato o cipó do Mariri, nas terras de Moiraquitã encontrei a luz de Iaci. Na cabaça botei água, dancei a dança da águia, fui na busca da visão e avistei a Juriti. O passarinho me falou que o pajé já terminou, a jurema foi fervida e o chá cura ferida e também mostra o interior. Sou ocá, sou fulniô, curandeiro e caçador, meu cocar de pena branca. Salve a poesia. Eu que tenho um filho com o nome de Santier, honro aqui a sua memória e sua luta. O poema do poeta Ivanildo Villanova, mesmo autor de O Nordeste Independente, que é conhecido e foi proibido pela ditadura militar, escreveu o seguinte: num profundo deserto sem ter fonte já surgiu um regime igualitário, onde o justo já sexagenário fez erguer a cidade Belo Monte, para então vislumbrar num horizonte sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem, a história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Maceté, Uauá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trajibu. Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem, a história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Ó Canudos, país da promissão, foi injusta e cruel a tua guerra, tu que fostes abrigo dos sem terra, sem justiça, direito, paz e pão. O fanático era apenas um irmão, o jagunço somente um companheiro, junto ao mestre encontrando paradeiro, confiança, justiça e hospedagem, a história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Só o rio Vaza-Barris, tão solitário, vive lá como um símbolo e uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linda, negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro, houve mesmo esse reino alviçareiro ao qual muitos tomaram por miragem, a história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma mancha no nome da Bahia, uma nódoa na honra do Brasil. Mas talvez que pro ano de 2000 esse grande Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro, com mais gente, mais arte, mais coragem, e a história fará sua homenagem à figura de meu padim, Santo Antônio Conselheiro. Salve Canudos! Já que estamos falando em luta, resistência contra a ditadura militar, eu quero registrar a presença de 2 grandes amigos, Marília Guimarães e Eduardo Ebedinha,
que foram duas grandes resistências do Brasil, que tiveram que ir para Cuba para não serem mortos. Marília é simplesmente a pessoa que sequestrou um avião com 2 filhos pequenos ainda, no Chile, e foi embora para Cuba. E hoje é enaltecida por todos que pensam na resistência. Obrigado pela presença de vocês dois, grandes amigos, símbolos da resistência desse país. Obrigado. Eu gostaria... Tá funcionando. Foi. Gostaria de passar a palavra para uma jovem liderança indígena, Mariano. Mariano, eu queria que tu falasse a tua perspectiva sobre o movimento indígena aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem, bom dia, pessoal. Aproveitar que o Edson falou, né? A gente teve no dia 2 agora a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconhecendo pela primeira vez os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante o regime militar contra o povo Krenak e os Guarani Kaiowá. Então, já que a gente trouxe isso à tona, né, eu achei mais do que pertinente da gente lembrar. Conjuntura aqui no Rio de Janeiro. E, na real, eu sou nascido e criado aqui, né? Desde pequeno, cresci em Botafogo, Tijuca, sendo pintado de maneira muito falta de respeito das pessoas, né? Pela minha ancestralidade, pela minha origem indígena. Minha família são amazonense e pernambucana. E eu estudei na UF, né? No primeiro dia no trote também, mais uma vez, uma pintura sem nenhum respeito, né, com a minha ancestralidade. E a verdade é que aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa grande confluência ancestral, né, indígena. E aí aliás, até melhor do que indígena, né, originária. Quando eu falo originária, eu não vou só limitar aos povos originários do nosso continente, mas também os povos originários de África que chegaram de maneira muito violenta, né, no cais do Valongo. Então a gente tem aqui muita força, né? Eu estava no final de semana acompanhando no Parque Lage, Xissé, e também tive que prestar um apoio para uma grande liderança que é o cacique tucano, o catucano, como a gente brinca, que já tem 88 anos e está com glaucoma e catarata, né? Ele veio de Saracuruna com a companheira dele e então tive que ficar acompanhando ele porque a companheira dele já não está dando conta de ficar levando ele para os eventos, né? Inclusive hoje ele está no Museu dos Povos Indígenas, está no Museu da Manhã. Mas é estranho isso, né? A gente vê assim pessoas da luta mas que falta recurso, né, para conseguir fazer uma cirurgia de catarata. E aí o que o catucano, cacique tucano sempre fala é que na cosmologia do povo tucano tudo começou, a chegada do povo dele, pela Baía de Guanabara. Eles foram com a cobra canoa. E se a gente olhar bem, o povo tucano, para quem não conhece, ele fica no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Ele está bem no oposto aqui da onde a gente está, no Rio de Janeiro. Está lá no extremo do Amazonas, então é uma diagonal, né? Então aqui, essa energia que a gente tem nesse território, ela precisa ser acessada. A gente precisa, nas diversas regiões dessa cidade, né, resgatar
Cada igreja que a gente tem aqui, eu fui catequizado ali em Botafogo, até esqueci agora o nome, porque eu não lembro muito o nome de igreja, não. Enfim. Mas eu fiz a minha crisma na São Francisco Xavier. E a minha vontade, assim, com todo respeito à religião cristã, que inclusive eu fui, né, me tornei, fui católico, né, por 20 anos da minha vida, mas é de que seja feito os estudos arqueológicos, porque embaixo de todas essas igrejas estão os cocares, estão os corpos de todos os tupinambás e os outros povos que aqui lutaram quando ocorreu essa grande invasão. A gente está agora, eu convido todos vocês a assistir durante o mês de abril e maio com a peça O Caminho de Volta. Ela está ocorrendo no Aterro do Flamengo às 7h30 da noite. E ela conta essa história dessa grande invasão, né? Então a gente está aqui num lugar central, historicamente falando, né? A aldeia Maracanã, não tem como não falar. Afinal, hoje em dia, você pensa, tinha várias cariocas, tinha várias tabas, várias comunidades em todos esses bairros aqui do Rio de Janeiro. E atualmente a gente tem a aldeia Maracanã e a gente tem 2 aldeias em Maricá. Ou seja, o Rio de Janeiro é um lugar que ele é muito hostil para o indígena ainda. Ele não abre esses espaços. E a própria aldeia Maracanã, ela foi, né, por causa do Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, transformada num estacionamento. Está sendo novamente reflorestada. Então, assim, a conjuntura do Rio de Janeiro é muito importante. Não podemos nos esquecer, né, eu sou formado em Relações Internacionais, que a gente tem aí, esse ano, o Rio de Janeiro é simplesmente a capital do G20, né? E quando a gente também fala de questão dos povos originários, uma coisa que eu sempre trago na prerrogativa da geopolítica é que a gente não pode se limitar a uma visão estadocêntrica. Infelizmente, em todos os eventos que eu participei, eu fui até na AMAN para aprender com os cadetes, né, da Academia Militar das Agulhas Negras, mas nunca vi um esforço acadêmico de trazer, como a gente está vendo aqui, lideranças indígenas para falar geopoliticamente do seu território. A gente chega nos eventos, na verdade, por exemplo, na UF, na época que eu estava formando, todo mundo só queria falar de Oriente Médio, Eurásia. Tinha começado já a ter alguns estudos de África, né, que foi muito importante, mas as pessoas não estão interessadas, né? Essa perspectiva de América Latina, a gente precisa não é nem decolonizar, é contracolonizar, né? Por isso que eu reforço também da gente começar a repensar os termos. Por que eu sou contra o tribo? O tribo é naquela perspectiva antropológica, como se civilizatoriamente os europeus fossem superior às civilizações que tinham aqui. Então, em vez de a gente ficar falando tribo, vamos falar o povo étnico, né? Então, a etnia Funiô, a etnia Tupinambá. E quando for se referir ao território, né, ao invés de falar tribo Funiô, falar aldeia Funiô, a comunidade Funiô, né? Então, é importante a gente trazer essa conscientização, né, principalmente nesse dia. Até trouxe aqui uma plaquinha simbólica, né, o índio, que a gente ainda usa, e que se a gente for parar para pensar, né, foi uma forma do colonizador de colocar o que a FUNAI estima que eram mais de 1.500 povos numa caixinha muito limitada. Por isso que o indígena também ainda, para mim, não é a palavra ideal, mas por isso justamente que eu gostei muito da Apori, por ela trazer o termo originário, né? E eu acho que é isso. Tem muita coisa, tem muita luta aí, né? Mas eu gostei muito do que o Edson falou também, de entender que foi uma coisa que a Relações Internacionais me fez perceber, é que
contexto internacional, a gente tem possibilidade de buscar muitos aliados, né? E não precisa se limitar nessa conjuntura necessariamente brasileira, né? Na verdade, eu acho que é isso. Antes da criação dos Estados-nações, já havia, né, intercâmbio entre todos os povos desse continente, entre os povos daqui com os povos originários de África. Então, a gente está resgatando isso tudo, né? Então, vamos pensar parcerias, vamos pensar maneiras. Na verdade, eu acho que tem que aldear a Europa, né? Tem que começar a ter mesmo certas instituições atuando lá. Então, aí fica pra gente, da gente aproveitar esse momento que a gente está aqui, tão especial, né, no ano de 2024, e usar a favor o que a gente tem para a gente mudar, né? Porque se a gente não fizer nada, a gente sabe que vai avançar, e vai avançar. E a gente tem o Marco Zero, no sul da Bahia, que simplesmente é uma coalizão aí de vários ruralistas que querem tomar os territórios. E aí, como é que... né? Então, o Rio de Janeiro, enfim, nessa conjuntura, se eu for falar toda a conjuntura do país, vai tomar muito tempo. Ele tem esse potencial de ser esse território, eu vejo, assim como Brasília de ter mais protagonismo para os povos originários. Obrigado. Eu gostaria também de apresentar, nós temos aqui uma parente, uma indígena, uma liderança feminina. Eu gostaria que você se apresentasse, parente, falasse teu nome e qual a tua visão que você percebe que são os desafios das mulheres indígenas hoje em dia. Xandé Coema, Purangaara, Tchacacá, Haikuan, mais 300 línguas indígenas, podemos falar bom dia. Zinaro Amikira Mororé Tarariu, Xanama Osik Paraibaçuí, Ixé Piacatu, Xé Ipaguana. Meu nome é Amikira Mororé Tarariu. Minha família veio da Paraíba e eu sinto falta dos meus ancestrais. Eu vim pra cá com a minha mãe, bem pequenininha, só falando um pouco da minha história. Cresci no contexto aqui da cidade do Rio de Janeiro e há cerca de 7 anos atrás comecei a pesquisar mais sobre a minha identidade étnica, minha ancestralidade e criei um projeto de preservação da cultura indígena aqui na cidade. É um núcleo de pesquisa e ensino sobre a cultura indígena para preservar, e a minha maior luta é o ensino da língua indígena. Nesse projeto eu venho atuando em creches, escolas, universidades, indo em instituições, buscando parcerias, me inscrevendo em editais. A gente não tem muito apoio aqui na cidade, né? A história do povo do Nordeste, da minha família, é que o Nordeste foi muito colonizado. A aldeia que eu sei, que eu tenho registro da minha avó, que se chamava Aldeia de Pega, ela foi exterminada. E a minha mãe, quando veio para a cidade do Rio de Janeiro, ela apagou essa origem dela. E isso acontecia, né, com as pessoas indígenas que vinham para a cidade em busca de oportunidades, chegavam nas cidades e não diziam que eram indígenas. E isso começou o autoapagamento. As pessoas vinham para a cidade e tinham vergonha de dizer que eram indígenas, porque chegavam aqui na cidade e as pessoas perguntavam: mas você é indígena? O que você está fazendo aqui na cidade? E as pessoas começaram a ir se apagando. A gente tem o registro de uma pessoa que é Maria Puri, registrada em cartório na década de 40. Mas cadê as outras pessoas nos registros? Esses registros foram sendo apagados. As pessoas tinham vergonha de dizer porque o indígena ele era visto como incivilizado. O indígena só foi ser reconhecido na Constituição de 88. O direito dos povos indígenas só foram falados e reconhecidos na nossa Constituição de 88. Mas vocês sabem que na Constituição de 88 é legal a pessoa se autodeclarar como indígena. Hoje em dia, a gente já pode se autoafirmar indígena e muitas pessoas não sabem disso, né? E por isso ainda muitas pessoas têm vergonha de se autodeclarar. O que é se autodeclarar indígena? É você saber
a sua verdadeira identidade étnica sem a régua opressora do Estado. Então, hoje em dia, a gente já não tem mais tanta vergonha, a gente não precisa ter isso para dizer que a gente é indígena, sabendo a nossa verdadeira história. Até porque, para nós indígenas, a ancestralidade ela vai muito além do DNA. A ancestralidade, para a gente, ela vai muito além desse pensamento ocidental europeu, né? A gente sabe que a nossa ancestralidade está no nosso sangue, mas também está no nosso pensamento, na nossa fala, na nossa cosmovisão. Para nós indígenas, isso que é a nossa cosmovisão, é a forma como o indígena vê o mundo, pensa e age no que indígenas acreditam. Então, nas cidades, a gente encontra, na situação da aldeia Maracanã, que eu atuei, eu trabalho junto com eles também, sem apoio nenhum do Estado, né, o território Abaretama-Piranga, uma terra indígena vermelha, Guanabara-P, Baía de Guanabara, terra Tupinambá, Tupinambá, Retama-P, terra do povo Tupinambá, Temiminó, Tupiniquim. As tabas foram todas destruídas, a cidade construída sobre as aldeias. E o que a gente tem de território indígena aqui hoje? Nós indígenas que estamos na cidade nos encontramos perdidos. Qual é a dificuldade que a gente tem, né, hoje em dia aqui na cidade do Rio de Janeiro? A gente se encontra completamente perdidos. Por quê? De acordo com o último censo do IBGE, nós temos mais de 20 mil indígenas na cidade do Rio de Janeiro, que se declararam como indígenas no último censo. Onde estão esses indígenas? Esses indígenas eles se encontram em situações periféricas, eles se encontram morando pela cidade, eles se encontram trabalhando, estudando. Quando eu vou nas escolas e nas creches, eu falo para as crianças, o indígena não está só na floresta, né? Porque foi criado na mentalidade das crianças que o indígena é um ser mitológico, o índio do livro, o indígena que está só lá dentro da floresta. Mas hoje em dia nós temos indígenas em todos os lugares. Nós temos indígenas nas escolas, indígenas nas cidades, indígenas que trabalham, que se formaram, que são cineastas, indígenas educadores, indígenas artistas, indígenas escritores. Nós temos indígenas em todos os lugares. Mas na cidade do Rio de Janeiro ainda é um pouco difícil a gente conseguir se organizar, se articular, conseguir edital, conseguir se inscrever, conseguir apoio de instituições. Eu mesma estive aqui presente na OAB no final do ano passado, quando teve a Comissão de Direitos e Cidadania, esqueci o nome da doutora Roberta, eu acho, esqueci o nome dela. Eles queriam apoiar a causa da aldeia Maracanã, queriam entender o que estava acontecendo com a aldeia Maracanã e ver o que eles poderiam fazer para ajudar. Eu vim aqui, né, numa roda da apresentação do direito da comissão e não aconteceu nada, porque a gente criou um grupo de WhatsApp, a gente ficou em contato com essas doutoras para ver o que ia acontecer depois e elas mesmas disseram, a gente não vai poder se envolver. Ou seja, o Estado vai se tirando, né, se retirando, porque eu acho que elas sentiram que era muito difícil e complicada a situação para elas poderem estar ajudando ali. Bom, só a história da aldeia Maracanã já é uma coisa, né? Mas não tem só a aldeia Maracanã na cidade do Rio de Janeiro. Temos nós, indígenas, que estamos separados em contexto urbano. Nós temos muitos outros indígenas que também conseguiram se organizar, que foi a instituição que se separou da aldeia Maracanã. Ali na aldeia Maracanã a gente teve o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que também foi marcado por muita corrupção, né? E teve muitos relatórios de estupros, de assédio, e nada disso foi feito até hoje, né? Desde que acabou. Ali foi o antigo Museu do Índio. Ali foi sede da FUNAI. A FUNAI saiu do Rio de Janeiro, depois que deixou de ser a sede da FUNAI ali, e não temos mais FUNAI no Rio de Janeiro, que é o principal órgão que cuida dos direitos dos povos indígenas, né? Então, a quem que a gente vai recorrer? Nós que estamos aqui precisamos de apoio, precisamos que as nossas vozes sejam ouvidas. Essa lei 11.645 da obrigatoriedade do ensino da cultura indígena nas escolas, nós indígenas estamos cumprindo essa lei, mas sem a ajuda do Estado, porque esse projeto que a gente tem de visitar escolas, ensinar nossa verdadeira cultura.
porque antes a escola queria mostrar o Dia do Índio e utilizar o indígena como um folclore e ensinar isso para as crianças. Então a gente mesmo está fazendo isso. Então muitas escolas estão começando a procurar a gente, né? A gente quer a presença dos indígenas aqui na escola, que vocês venham aqui, que vocês falem da sua cultura, que vocês façam a sua pintura corporal, ensinem para eles por que o indígena faz a sua pintura corporal, por que usa a tinta do urucum, a tinta do genipapo, por que vocês têm seus instrumentos musicais, que falem palavras na sua língua, que cantem músicas na sua língua. O resgate, né, da sua cultura é de acordo com a Lei 11.645. E quem deveria estar apoiando esse projeto era o Estado. Mas o Estado não apoia de forma nenhuma. Então nós não temos nenhum apoio. A gente se sente muito independente. Como que a gente arrecada fundos? Procurando se inscrever em editais. Eu vou fazer o concurso da FUNAI. Eu quero participar, né, ser mais presente, porque isso é a minha vida. Eu atuo com direitos indígenas, né? Eu atuo com a preservação da cultura indígena. Fazer artesanatos, a venda dos nossos produtos é uma forma também da gente arrecadar fundos. Mas eu também quero estar mais ativa, né, na parte da defender lá na linha de frente mesmo. Mas a gente se sente muito inseguro por causa dessas dificuldades todas que a gente tem. Acho que é isso. Tem alguma dúvida? Eu queria, olha, eu queria te responder da seguinte forma: os indígenas não têm que depender do Estado. Que ocorra esse auxílio do Estado, mas a Apori, o projeto da Apori é muito grande. Eu quero ver vocês sendo donos dos seus narizes, podendo comercializar o ouro, as pedras preciosas, o petróleo. Vocês são uma nação muito rica, mas parece que não sabem disso. Então a Apori está aí para isto. Nós vamos buscar fundos internacionais para dar essa autonomia e essa independência a todos os integrantes dos povos originários. Essa é a ideia da Apori, entende? É dar visibilidade a todos vocês e não depender do Estado, porque nem nós, quando dependemos do Estado, temos auxílio. Lamentavelmente, o Estado, e é o que eu falei para o XC, só olha para o seu umbigo. É a luta pelo poder. Não se pensa em nós. Então eu não quero depender do Estado, nem de FUNAI, nada disso, né? Se é para depender de alguém, que seja da Apori, que é a Associação dos Povos Originários. E nós vamos buscar esses fundos, essa é a ideia, tá? É buscar fundos internacionais, vamos montar um grande escritório jurídico para exercer esse direito em todo o território nacional. Vamos capacitar os povos originários para comercializarem os seus produtos naturais que estão na terra. Vamos fiscalizar a demarcação, que a demarcação ela é feita, mas aí o fiscal é corrompido e ele diminui a área de vocês. Então essa é a função da Apori. Eu acho que tem tudo para dar certo. Só basta usar o que vocês sempre usaram, o pensamento do nós. E que nós até hoje, não indígenas, não conhecemos. Muito obrigado pela sua luta. Muito obrigado, Cia. Prezados, eu gostaria de passar a palavra. Nós estamos aqui com a presença da senhora Thalita e gostaria que você pudesse falar um pouco sobre você, que eu sei que você é uma apoiadora da causa também, né? Isso é muito importante para nós, esse vínculo, essa proximidade. E gostaria de passar a palavra para você. Você quer subir aqui, Thalita? Fica mais visível. Uhum.
boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu acompanho o trabalho de vocês. Queria agradecer o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Galhardo. Eu fui subprefeita aqui da cidade do Rio de Janeiro por 2 anos e 4 meses, até ano passado, quando eu pedi demissão. E sei muito bem, eu a ouvi falando. Qual o nome dela? Oi. A Miquira. Eu ouvi você falando e concordei muito com o senhor. Eu acho que a voz tem que ser de vocês têm que saber o tamanho de vocês. E eu acho que essa iniciativa de criar essa comissão é justamente para não depender de ninguém. Qualquer ajuda que vier vai ser bem-vinda. E eu estou aqui para me oferecer para isso, que a interlocução minha com tanto o governo estadual, federal, municipal sempre foi muito boa. Eu, como subprefeita de Jacarepaguá, que fui na época, eu liderava ali, digamos assim, né, 800 mil pessoas. Não foi uma tarefa fácil, mas eu acredito que também sofri os preconceitos, também sofri algumas questões, só pelo fato de ser mulher. E imagino o que vocês não devem passar, não devem enfrentar, mas estou aqui para colocar o meu nome à disposição, o meu contato à disposição. E ela falou do Museu do Índio. Eu tenho uma história curiosa, que o índio Galdino, o índio Pataxó Galdino, que morreu queimado naquele crime lá de Brasília, eu tinha feito uma viagem para a Bahia com os meus pais. Minha mãe, ele estava vestindo um cocá, né, todo de arara azul, grande, enorme, assim, até a cintura. E aí minha mãe gostou muito, elogiou. Lógico, ele não estava vendendo nem pensando nisso, mas aí ele falou para minha mãe: tem como você me ajudar? Porque eu tenho uma luta para fazer em Brasília. Aí explicou mais ou menos o que ele iria fazer. E a gente quer ir para Brasília para lutar pelos nossos direitos, só que eu não estou com dinheiro e eu preciso do dinheiro da passagem e tudo mais. Aí minha mãe, então tá. Aí ela deu dinheiro para ele. Ela só tinha elogiado o Cocar. Aí deu dinheiro e, infelizmente, ele acabou morrendo nessa viagem. E aí ele pegou o Cocar, colocou na cabeça dela e falou assim, que faça a sua cabeça como fez a minha, e falou palavras muito bacanas para ela. E isso tem 15 anos, se a gente for puxar na internet quando foi esse crime, tem mais ou menos uns 15 anos. Devo estar chutando mais ou menos isso mesmo. Então, desde essa época, e até quando aconteceu isso, mexeu muito comigo, porque eu estava acompanhando, eu reconheci a cara dele, assim, eu olhei e eu falei, meu Deus, como é que pode? Então, acho que nada é por acaso também. Então, desde então, eu comecei a acompanhar. E aí, pelo site de vocês, comecei a acompanhar o trabalho também. Eu falei, poxa, eu vou me botar à disposição, porque isso é uma coisa que eu tenho, é cara de pau. Então, para pedir, para reclamar, para dar voz, principalmente para aqueles que têm menos voz e que por algum motivo não conseguem, né, algumas coisas, justamente por se sentirem intimidados, por sentirem preconceito, por serem muitas vezes marginalizados mesmo. Então, eu estou aqui para oferecer a minha voz, é isso que eu posso oferecer. Podem contar comigo, e se tiver que brigar, eu brigo, seja com quem for. A última vez que eu vim aqui foi num evento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, foi um evento completamente diferente, mas também aqui nessa sala. Então, e mulheres tomando posse, uma mulher tomando posse como presidente do Conselho de Administração Penitenciária. Então, estou vendo várias mulheres aqui e eu tenho certeza que eu estou aqui só para somar. Podem me usar, podem usar a minha voz, contem comigo. E eu acho, como o senhor falou, que o tamanho, eles não sabem o tamanho que tem. Então, a gente está aqui para ajudar também, e eu principalmente, podem me usar para isso. Tá bom? Muito prazer, obrigada. Interessante, Thalita, nessa época que aconteceu esse crime bárbaro com o Galdino, eu estava em Brasília nessa época, e infelizmente aconteceu o crime porque ele foi para Brasília e a FUNAI coloca os indígenas numa pousada, né? Só que ele foi fazer os movimentos dele na cidade e chegou tarde para o alojamento estava fechado, não aceitou
Então ele foi e dormiu no ponto de ônibus. E nesse dia fatídico, adolescentes playboys de Brasília atearam fogo nele. Então eu estava em Brasília, foi horrível. Meu pai fez uma manifestação gigantesca lá. Então na época tava o Chumaiá, todo mundo. Foi ele que colocou lá a placa, né? Pode falar. Inclusive foi o professor Santier quem colocou a placa lá em homenagem ao Galdino. Foi. Juntamente com Cristóvão Buarque e outras pessoas. Né? Verdade. E eu esqueci de falar esse detalhe, eu tenho o cocar em casa, óbvio. Na época, a minha mãe colocou num quadro, e aí colocou vidro na frente e atrás, até porque é de uma riqueza, né? Sim. E eu queria também colocar à disposição, porque antes de acabar o Museu do Índio, eu cheguei a procurar as pessoas do Museu do Índio, da FUNAI, e confesso que não tive retorno. Eu ofereci para exposição, ofereci, lógico, gratuitamente. Falei, olha, eu quero dar uma riqueza e que vocês possam divulgar, colocar exposto em algum lugar, porque está na sala da minha casa. E eu também coloco à disposição de vocês. Não sei como poderia, né, para onde poderia ir, mas eu tenho certeza que vocês podem dar um destino muito bacana a essa raridade, porque é uma obra de arte. Aí tem um valor emocional muito profundo. Exatamente. O meu pai foi, né, um defensor, ele fez uma movimentação muito grande em Brasília, lutou muito, e foi uma revolta generalizada lá, com a morte brutal do Galdino. Sim, eu lembro que eu senti muito justamente porque eu o vi pessoalmente, a minha mãe, então, como ela esteve muito mais próxima, até fisicamente dele, ela ficou muito mal, e aí ela enquadrou, né, o cocar e está à disposição. Aí a gente troca e vê como é que a gente pode... Perfeito. Porque eu acho que essas riquezas têm que passar, né? Tem que ser mostradas, tem que ser faladas, tem que ser vistas. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Thalita. Eu queria só... me avisaram sobre isso. Eu gostaria de citar que as aldeias localizadas na Costa Verde estão sem aulas para o primeiro segmento até a data de hoje. Territórios como Rio Pequeno, Paraty-Mirim, Sapucaia e outras estão pedindo apoio a todos. Tá? Então a gente vai ver, né, doutor? E se movimentar em prol disso também. Tá? Agora eu gostaria, meu tio, XC, começar os cânticos, fazer uma oração. E vamos começar os cânticos. Pode falar. Mas primeiro eu quero fazer os agradecimentos. Claro, claro, fica à vontade. Como aqui, calma. Senão leva um choque. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar a todos. Eu sou o XC, da etnia Funiô. E hoje eu fiquei surpreso com tudo, de ver o Santier, de ter um documentário sobre ele. Eu também estava na luta, porque eu morei no santuário e eu vivi lá, sofri ameaça e saí de lá com medo de morrer. Então os alunos da UNB fizeram greve e até hoje, graças a Deus, o santuário existe, mas foi graças ao Santier, que já não está com nós fisicamente, mas a energia dele está conosco, nos fortalecendo, e tenho o prazer de dizer que é meu primo de primeiro grau, que a mãe dele é minha irmã e tia da Yassonara, que todos também já partiram. Hoje é um dia mais do que especial, porque não se deve lembrar do indígena só no dia 19, e sim todos os dias. Porque eu não consigo entender que um povo que tem a origem do Brasil, que tudo que se originou
os estrangeiros que vieram, invadiram e dizem que nós somos minoria, um povo que tem seu idioma, sua religião, sua cultura, seu estilo de viver. Então eu não aceito isso. Eu quero fazer já a OAB que eu não aceito isso, isso tem que mudar. E me sinto grato por fazer parte da Apori como consultor e vou dar o meu melhor. E concordo com o senhor Edson que também nós não devemos depender tanto do governo, porque eles não estão nem aí para nós. Eu estudei por cota. Hoje eu faço um trabalho com a CESAI e não me valorizam. E a partir de hoje eu vou pedir demissão devido a essa desvalorização. Então eu sou um detentor da medicina tradicional. Eu sou um xamã, eu sou um rezador, eu sou um benzedor, eu sou um artesão. Eu vou trabalhar com a minha arte e ser dono de mim. E vou fazer parte da Apori, porque, mais uma vez, elogio o senhor Edson, porque ele pensa no nós. E eu também penso no nós. Eu nunca penso só em mim, só eu. Eu quero levar políticas públicas junto com a Apori, com o meu conhecimento para o meu povo também que vive dependendo um pouco da FUNAI, do Estado, de escola. Não. Nós que somos guerreiros, que cantamos, que temos a língua, que temos a arte, tem mais de 200 indígenas funiô nas escolas, às vezes desvalorizado, pedindo para fazer uma apresentação e às vezes negado. Eu posso receber vocês, mas eu só posso te dar uma cesta básica e isso eu não aceito. Eu acho que nós devemos criar internamente um chamado à escola, ao Estado, que nós pudéssemos apresentar um projeto para apresentar o trabalho, a língua, as danças, a pintura, o artesanato, as crianças, porque ainda eu não entendo professores que se formaram em universidade, não dá valor aos próprios originários, a qual tem sangue nas veias, não só na alma, porque o que se diz brasileiro nato, ele também tem sangue indígena, tem sangue do negro, e é essa miscigenação que faz o brasileiro forte em todos os estados, com sua cultura, com seus costumes. Então, o momento, eu acho que ainda é pouco para falar de muitas coisas, mas daí nós vamos fazer vários momentos para podermos falar mais, tá bom? Vamos finalizar agora esse momento, não? Ou só dar uma pausa, como é? Finalizar. Eu gostaria de agradecer a presença de Maria Lúcia, que está aqui. Obrigada, Maria Lúcia, pela tua presença, tá? É uma honra tu estar aqui. Sábado estarei lá contigo, com teu filho lá no Quilombo. Obrigada pela tua presença, de coração. E também agradecer a presença da Marília Guimarães. Marília, sou tua fã, te admiro e você é uma inspiração para mim. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje, tá bom? Vamos
Podemos finalizar? Vai ter o... Olha só, peraí. Nós vamos encerrar após a apresentação do XC, mas eu quero dizer, para finalizar, o seguinte. Eu há 40 anos exerço a advocacia criminal, defendendo direitos de pessoas que não deveriam estar na nossa sociedade. E ganhei um prêmio de Deus, da Yassonara, porque hoje eu passo a lutar uma luta boa. Vou defender com unhas e dentes o direito dos povos originários. Deus está me dando a oportunidade, ou os deuses, de lutar a luta boa. Durante 40 anos da minha vida, eu não lutei uma luta tão bonita como essa. Então é um prêmio, depois de 40 anos do exercício da advocacia criminal. Vou usar de tudo para defender os direitos de vocês. Obrigado, vou dar por encerrada e XC terminará com oração. Muito obrigado à presença de todos.
Registrar a presença também do meu amigo Humberto Adami, que é presidente da comissão. Vem cá, Humberto. Vem cá. Faremos alguns eventos em conjunto com o Humberto. Humberto, rapidamente, fala sobre a sua comissão para todos. Bom dia a todos, desculpe o atraso. Sou Humberto Adami, sou presidente da comissão, conselheiro da seccional da OAB do Rio de Janeiro, sou vice-presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, e presidente da Comissão da Escravidão Negra da seccional daqui da OAB do Rio de Janeiro, e também da Comissão da Igualdade Racial do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Queria parabenizar aqui meu querido presidente Edson, toda a comunidade indígena, o presidente Luciano Bandeira também, e a vice-presidente Ana Tereza Basílio, pela realização desse evento importantíssimo, né? Para as comunidades indígenas e para nós advogados também. Quero sugerir que a gente faça aqui muito em breve, já fica aqui o convite, para trazer todas as lideranças de advogados indígenas do país para fazer um evento em conjunto com a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Ontem aqui mesmo, nesse mesmo auditório, nós fizemos um evento sobre mulheres negras e reparação da escravidão. Foi um evento muito importante, a gente está procurando trazer também principalmente os advogados, além das lideranças, a comunidade, a conversa, o diálogo, que é o tema desse evento com as lideranças indígenas, também fomentar e fortalecer os advogados dessas áreas, né? Trazer todo mundo, porque a advocacia já é difícil. Os advogados que estão na aldeia, os advogados que estão em locais, como a questão quilombola também, nós vamos fazer um evento quilombola, com a advocacia quilombola do Estado do Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados para estarmos sempre juntos. Eu me lembro, uma vez, num evento na Bahia, eu era ouvidor nacional da CEPIR, da Igualdade Racial. E aí foi lá, era um evento que era majoritariamente o movimento negro. E foi convidado o Marcos Terena, que eu conhecia desde quando eu era estudante lá na UNB, na Universidade de Brasília. E aí foi aquela fila de gente falando, todo mundo da questão negra. E aí depois o Marcos Terena, 2 horas.
e cada um tinha 15 minutos. O Marcos Terena disse uma coisa que eu nunca esqueci. O movimento negro está falando há 2 horas aqui. A liderança indígena vai ter 15 minutos para falar. Isso me impactou muito, por isso eu fiz questão de vir aqui, não só pelo Edson, pela Laura também, que... Obrigado. Pela Laura Becker, que também faz parte da nossa Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que eu vi aqui. Eu estava acompanhando o evento pelo YouTube, que agora a gente está 24 horas por dia, ligado em todos os lugares. Então, isso me impactou muito. Eu quero não só dar as muito boas-vindas para essa comissão, como também prometer a gente trabalhar em conjunto muito em breve. Muito obrigado, bom dia a todos e desejo muita sorte a todos.